Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula, né? Vamos fazer aqui alguns exercícios de aprofundamento. Na verdade, 3. Um de cada tipo da geometria que a gente viu. Um de geometria plana, o outro da esférica e o outro da cilíndrica. E vamos detalhar passo a passo o que tem que ser feito para vocês fazerem tipo uma receita de bolo para fazer as questões. Bom, aqui, ó, o primeiro está aqui, ó. Calcular a taxa de transferência de calor. Quando eu falo taxa de transferência de calor ou fluxo de calor, é a mesma coisa. Através de uma janela de vidro, aí, ó, aqui está te dando o K dele, que é 0,78 no inverno, quando o interior está a 20 graus Celsius e o exterior está a menos 10 graus Celsius. Isso aqui saiu essa letrinha aqui, mas é menos 10 graus Celsius. A janela tem área de 80 por 1,50. Fala. Uma dúvida. Qual é a diferença do Qzão para o Qzinho ponto? É a mesma coisa, não tem nada. É só analogia. É a mesma coisa. Qzão ou Qzinho ponto é a mesma coisa. É o fluxo. Foi? Eu entendi, porque alguns Porque na verdade é o seguinte, de um autor para outro, muda a simbologia. Uns usam Qzinho, outros usam Qzão, mas na verdade tudo significa a mesma coisa. Aí, ó, por exemplo, se você quiser colocar um V de vazão, pode. Só que aí o problema é que você pode confundir com V de velocidade. Aí dá ruim. Então, ó, e a janela tem área de 80 por 1,50. E os coeficientes de convecção no interior e no exterior são 10 e 40. Ou seja, esse coeficiente de convecção é aquele H interno, que é 10, e o H externo, que é 40. Ou seja, aqui nós não estamos somente no fluxo em parede. Nós também vamos ter o fluxo no ar. Ou seja, vamos ter que usar aquela fórmula de Newton. Aí, ó, o vidro simples tem espessura de 8 milímetros, enquanto, no caso do vidro duplo, cada lâmina de vidro tem 4 milímetros de espessura, com um espaço de ar de 10 milímetros, sem ventilação. Aí aqui, ó, tá te dando o valor do ar, né? Aquele K, né? E obter ainda a temperatura no interior do vidro. Bom, vamos lá. Ele quer o fluxo de calor e a temperatura. Se eu não me engano, eu acho que eu tirei esse valor da temperatura do exercício, mas a gente vê daqui a pouco. Bom, para calcular o R, nós temos que ver quantos materiais nós temos. Primeiro, nós temos o seguinte, dentro do quarto, vamos dizer o seguinte, nós temos o ar. Então, nós vamos ter aqui, ó, um R de convecção interno. Depois vai ter um R do vidro. E o fluxo vai se dar de dentro para fora. Depois, o R de convecção externo, que é do ar de fora. Até aqui, alguma dúvida? Não, né? Então, a fórmula do R de convecção interno é 1 sobre A vezes HI. O R do vidro é a espessura sobre KA. E o externo é 1 sobre o HE. Então, aqui, ó, tu pode colocar 1 sobre H, 1 sobre A em evidência. Aí tu vai ter 1 sobre H1, HI que vai ficar aqui, que é 1 sobre 10, que é o valor do HI. Mais a espessura, não era 8 milímetros do vidro? Passando para metros, 0,008, dividindo por 1000. Sobre o K, K 0,78, que é do vidro. Mais o 1 sobre 40. Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Não. O que eu vou fazer? Esse A eu vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar o A vezes o R total. Igual. Esse dividido por esse vai dar 0,10. Esse dividido por esse vai dar 0,0102. E esse dividido por esse, 0,025. Somando tudo, eu vou ter 0,1352. Só que a minha área, eu tenho as dimensões que ele me deu aqui. Ó.
Então, vou multiplicar essas duas dimensões. Eu tenho que ir a 1,2 metros quadrados. Então, para o meu R, o que eu vou fazer aqui? O meu fluxo de calor seria a área vezes a variação de temperatura sobre esse AR aqui. A área, 1,2. Variação de temperatura, ó, 20 menos 10, 30. Dividido por 0,1352, que é esse AR aqui, ó. Então, ao fazer essa conta, o meu fluxo de calor é 266,2 watt para o vidro simples. Ok até aqui? Beleza. Vamos para outra. Ó. Ó. O cálculo semelhante vai ser se você colocar o vidro duplo. O que seria esse vidro duplo? Vai pegar exatamente 2 vezes o valor do vidro, só que entre eles tem um espaço de ar que ele te deu. Então, ó, o meu A vezes R total vai ser 1 sobre o H interno, que vai ser a mesma coisa que o outro, mais 2 vezes a película de vidro que ele tem. Então, só que o vidro é de 4 milímetros. Então, vai ficar 2 vezes 0,004 sobre o K do vidro, que é 0,78, mais a parte que tem do ar nessa condução entre os dois vidros, que é 0,010, que é o tamanho da camada do ar, sobre o K do ar, que ele deu lá 0,026, mais 1 sobre o HE, que é 1 sobre 40. Então, a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o 0,10, o 0,01025, aí, ó, essa conta aqui, que vai dar esse carinha aqui, ó, vai dar 0,3846 mais 0,025. Somando todos esses caras, eu vou chegar em 0,5199. Esse daqui é o A vezes R. Substituindo na fórmula do fluxo de calor, vou pegar 1,20 vezes 30, que é a área vezes o ΔT, sobre esse R aqui. No final, vou achar, ó, 69,2 watts. Então, ou seja, para esse vidro simples, a minha transferência de calor é isso aqui. Para o meu vidro duplo, 69,2. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, beleza. Para eu calcular agora a segunda parte que ele pediu, ó, obter ainda a temperatura no interior do vidro. No interior do vidro, eu vou ter o meu fluxo de calor vai ser a temperatura no interior menos, na verdade, é a temperatura inicial lá dentro, menos a temperatura no interior do vidro. Sobre quem? Eu só tenho material de dentro do vidro, que é o R interno. Então, aqui eu vou pegar TI menos TW sobre 1 sobre HI, que seria essa parte aqui, ó, equivalente a esse cara. Então, meu TWI vai ser, ó, esse cara vai vir multiplicando isso aqui. Então, vai ficar fluxo de calor sobre o ΔH. E esse TI aqui vai para lá negativo. Só que eu vou ficar com esse cara negativo. Na hora que eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou ter que esse meu TWI, que é a temperatura interna que eu quero achar no vidro, igual a esse valor, menos o produto desse cara aqui. Por isso, eu vou ter essa fórmula aqui. E essa fórmula eu vou utilizar para os dois tipos de calor, para o vidro simples e para o vidro duplo. Então, ó, TI 20 menos o fluxo de calor que eu achei para o vidro simples, 266,2, dividido pela área, vezes 10. Ao fazer toda essa conta aqui, eu vou achar que a temperatura é menos 2,2 graus Celsius. Alguma dúvida nisso daqui? Não? Não. Vou usar essa mesma fórmula aqui para o vidro duplo. 20 menos o 69,2 dividido por esse mesmo resultado aqui. Vou achar 14,2 graus Celsius. Alguma dúvida nessa questão?
O problema é o seguinte, tu tem que separar os dados. Saber o que é H, o que é K. O H é sempre coeficiente de convecção. O K é o coeficiente de condutibilidade. O K é em material sólido. O H é em fluidos, que pode ser líquidos ou gases. Ok? Alguma dúvida? No caso aí, o vidro duplo ficou com a temperatura mais alta porque ele fica da parte interna, né? Exatamente, porque o Você, fluxo de calor ou dele seja, fica aqui, segurando a friagem, né? isso. Ele vai proteger mais. Ele protege mais. Não, dá certo, entendi. Alguma dúvida nisso? Então, partiu o Não. seguinte. Ó, esse outro exemplo, ó, já estou pegando aqui uma condução em geometria cilíndrica. Como é que você sabe que é cilíndrica? Logo de cara aqui ele fala, ó, um tubo. Tubo só pode ser cilindro. Se ele não especificar, ele vai falar um tubo ou vai falar algum outro tipo de analogia ao tubo para que seja designado que é uma geometria cilíndrica. Então, um tubo de aço, está dando aqui o valor do K dele, com diâmetro nominal de 2 polegadas. Bom, então esse diâmetro, na verdade, é o D. Tu vai ter que achar o raio desse cara, que é a metade, é de 1 polegada, ok? Então, R de 2 polegadas, ó, tu vai pegar 2 polegadas vezes 25,4 e depois vai dividir por 2 para ser o valor do teu raio. Então, tu vai achar que é 26,25 milímetros, ok? Então, beleza. DI interno e o diâmetro interno 2,067 polegadas. Espessura 0,154 polegadas. Também tu vai ter que passar esse cara aqui para metros. E nota que 1 polegada é 25,4. Oi? É um tubo escada de 40 para a espessura. A espessura é aquele Essa espessura de 15 é para a escada de 40, que é o. Vai sim. fazer o. Sim, é o que você. Rafael, uma pergunta. Rafael, Fala. esse K que aparece aqui na. Eita, Fé. Esse Na cara unidade. Não, na unidade. Ele é Kelvin ou. Não, porque Então, é porque. A minha dúvida é porque as temperaturas são em graus Celsius. A gente não teria que passar elas para Kelvin? não precisa, sabe por quê? A variação de temperatura em graus Celsius é a mesma em graus Celsius. Do Kelvin é a mesma de Celsius. Ó, o Kelvin não varia de 273 até 373? Então você tem 100 graus de variação. O Celsius não é de 0 a 100? Também é 100. Então, quando é Kelvin e Celsius, tu não precisa transformar em nada. Porque eu fiquei nessa dúvida aí, porque como de Celsius para Kelvin na 273,15, tem que multiplicar, somar, quer dizer. Isso se você fosse passar para calcular a temperatura. Como a gente no fluxo de calor, a gente trabalha com a variação é a mesma. Tá. Entendeu? Entendi. Ó, aqui mesmo, ele te deu aqui, ó, vapor de água, 121, depois para 30. Então, tu vai ter uma variação. Entendeu? Entendi. A variação é a mesma, em Celsius para Kelvin. Aqui o que eu queria mostrar para você é o seguinte, ó, essa espessura aqui, ó, vai fazer com que eu calcule o raio 2. Porque o raio 2 vai ser o raio 1 mais essa espessurazinha aqui que ele botou. Então, eu vou ter aqui, ó, o R1 é 26,25 milímetros. O R2, R1 mais esse E, vai pegar 0,26 mais 0,154 vezes 25,4, que vai dar 3,91. Então, ó, o primeiro raio é esse e o segundo raio é 30,16. Continuando. Transporta vapor d'água a 121 graus Celsius. O tubo é isolado com uma camada de 2 polegadas de revestimento de magnésio.
Então, ó, K do magnésio deu isso aqui. Essas 2 polegadas é a espessura do magnésio. Então, meu R3 ele vai ser o R2 que eu já tinha, mais essa espessura aqui de 2 polegadas. Então, vai ficar 30,16 mais 2 vezes 25,4. Vai dar 80,96 milímetros. Até aqui, alguma dúvida? E beleza. Então, em uma outra camada exterior também de 2 polegadas de cortiça. Aí deu o K da cortiça. Então, eu vou pegar agora o meu R4 é o R3 mais essas 2 polegadas, que é 50,8. Então, meu R4 é 131,76. Então, aqui agora eu tenho todos os R's do meu problema, ok? Então, ó, calcular a perda de calor para o exterior quando a temperatura da parede externa é de 32 graus Celsius. Então, ó, o meu fluxo de calor vai ser essa variação das paredes, das temperaturas, sobre o R total. Quantos R's eu tenho? Eu tenho o R do aço, mais o R do magnésio, mais o R da cortiça. O R do aço ele é log neperiano de R2 sobre R1 sobre o K do aço. E aí, ó, o 2πl vem aqui para cima. Isso aqui seria sobre 2kπ, não é? 2kπl. O kπl vai lá para cima, vai multiplicando essa variação de temperatura. O R da magnésia é o logaritmo neperiano de R3 sobre R2, sobre o K da magnésia. E o R da cortiça é log neperiano de R4 sobre R3 sobre o K da cortiça. Nós vamos substituir todos os dados que a gente tem aqui e resolver esse exercício. Então, ó, a soma desses 3 R's aqui, dos R's aqui, ó, vai ser 1 sobre 45,2 ln de quem? Ó, do R2, 30,16 sobre o R1, mais 1 sobre 0,069, que é o K, ln de 80,96 sobre 30,16, mais 1 sobre K da cortiça, ln de 1,131,76 sobre 80,96. Ao fazer o log neperiano e depois dividir por 45, nós vamos achar 0,00307. Ao fazer esse daqui para magnésia, vamos achar 14,31. E ao fazer essa conta aqui para a cortiça, 9,37. Somando tudo, nós vamos chegar que o R é 23,68. Agora, nós vamos pegar esse cara aqui, substituir o valor aqui que 2πl R total, e o que nós tínhamos aqui, e vamos fazer essa conta. Nós vamos pegar 2π, que vai multiplicar. Por que 2π? Nós vamos pegar o comprimento como se considerado 1, já que ele não deu o valor. 121 menos 32 sobre o R. Ao fazer toda essa conta aqui, nós vamos chegar em 23,6 watts por metro. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Que aqui agora também fica a partir só fazer conta. Esse K na parte de cima aí é Kelvin. Kelvin? Kelvin. É Kelvin metro. Que é a mesma coisa da temperatura inicial, só variação. Por isso que eu estou usando aqui ó, os valores de variação nos Kelvin. Ó. No Kelvin não, no Celsius. Eu só tenho que lembrar converter essas daqui do log neperiano. Foi? Eu só tenho que lembrar do log neperiano, que eu esqueço. É aquele negócio. Como vocês vão estar fazendo as avaliações em casa, tem as fórmulas, eu aconselho vocês a fazer. Eu passei para você, não passei, Magno? Os PowerPoint, não passei? Ou não? Da teoria. Repete aí que ficou mudo. Sim. Eu passei para você os PowerPoints da teoria. São da aula passada. Da primeira aula, não? Não, só da aula passada só. Depois eu vou passar para você os PowerPoints
da primeira aula. Das aulas que tem a teoria. Que aí vocês pegam ele e tira a fórmula, anota num caderno, entendeu? Para facilitar. Show. Bom, Valeu. Vamos então agora para o outro exercício. Ó. Condição de geometria esférica. Aí ele fala, ó, um depósito para armazenar gelo é constituído por uma esfera metálica de aço inox, está dando o K do aço, com 3 metros de diâmetro. Então, deu o diâmetro dele. E 2 centímetros de espessura. Então, tu já tem aqui, ó, 2 raios. O R1, que é 3 dividido por 2, vai dar 1,5. E o R2 é 1,5 mais esse 0,02. Vai dar 1,52, ok? Temperatura do gelo é 0 graus Celsius. Aqui já tem uma temperatura inicial. E a temperatura de ar no exterior é 22. Então, já tem uma variação. Os coeficientes de transmissão de calor dentro da esfera é 80 watts por metro quadrado por Kelvin. E no interior, e fora, é 15,3 watts metro quadrado Kelvin. Englobando efeitos da radiação e convecção, respectivamente, ó, os valores de K e H. Eles já me deram aqui os Hs, né? E agora aqui esse... Tá. Mais outro aqui, ó, 5,3 e 10 watts metro Kelvin. No material, o calor latente de fusão do gelo é esse valor aqui que ele está te dando. Seria como se fosse aquele L da fórmula do Kimala. Calcular a taxa de transferência de calor através da parede de depósito e a massa de gelo que se funde. Então, ó, meu fluxo de calor é a variação da temperatura sobre o R de convecção interna, mais o R de transferência da esfera, mais o R de convecção externa. Então, vai ficar a diferença de temperatura. Aqui, ó, 1 sobre H, A vezes H, mais área interna, vezes H, mais R2 menos R1 sobre 4π, R1 vezes R2K, mais 1 sobre AE vezes HE, da convecção externa. Bom, como eu estou falando aqui, ó, R1 eu já dei aqui 1,5, o R2, como eu falei, 1,52 para você, e a resistência térmica da espessura é a diferença entre elas. Então, ó, vou substituir todo esse cara aqui e vou resolver essa conta. Ó. O meu R, que é a soma desses caras, é tudo esse aqui. Ó. Todo esse cara aqui. Só que a minha área é 4πr1 na área interna e a externa é 4πr2. E aqui eu tenho isso daqui. Então, ó, vou substituir todo mundo para calcular a área. A área não, o R total. 1 sobre HI mais E sobre R2 sobre R1K mais 1 sobre R2 sobre R1 ao quadrado HE. Então, vou ter 1 sobre 80 mais 0,02 sobre 1,52 sobre 1,5 vezes 15 mais 1 sobre 1,52 sobre 1,5 ao quadrado vezes 15,3. Ao fazer essa conta, essa divisão aqui vai dar esse número. Esse cara todo vai dar esse. Esse cara todo vai dar esse. Somando, a minha resistência interna, a minha resistência total no fluxo de calor é 0,07747. Bom, a maior resistência ela é aquela devido à convecção e radiação exteriores. E a resistência da parede metálica é tão pequena que ela pode ter sido desprezada. A potência transferida, multiplicando a razão da diferença do calor, tá, cai para a unidade de área. A unidade de área aqui, ó, 4πr1 ao quadrado. Fazendo esse cálculo todo aqui, botando o valor do R1, eu vou achar 28,274 metros quadrados. Então, eu vou substituir aqui, ó. Meu fluxo de calor vai ser a área vezes a variação de temperatura sobre o R que eu acabei de achar. Então, vou calcular
vou botar, ó, 28,274 vezes 22 dividido por esse valor aqui. Ao multiplicar 28,274 por 22 e dividir esse cara, eu vou achar que meu fluxo de calor é 80/30, ou seja, 8.030 aqui. E aí, ó, para eu fazer aqui, ó, no caso, com a espessura da parede esfera comparada ao raio da pequena esfera, de 2 centímetros e 150, o cálculo poderia ser feito de uma parede plana de área. Aí eu substituo aqui o valor. A única diferença aqui é que eu não vou colocar o valor por área. Se eu considerasse a área como sendo um valor unitário. Aí eu vou achar que... Isso aqui, na verdade, esse cálculo aqui, ó, pode desconsiderar que eu não pedi nada disso. Ok? Essa parte aqui, eu não pedi para fazer um cálculo em cima do outro para calcular um erro. Mas nem tinha percebido isso. O que eu pedi, sim, foi isso aqui, ó. O cálculo da massa de gelo que ela vai derreter. Como a gente lembra daquela forma, Q igual a ml, que mala, lembra? Só que a minha quantidade de calor, ela pode ser também a minha vazão, meu fluxo, vezes o tempo. No caso, ele pediu por um dia. Um dia eu vou ter que passar, ó, o tempo aqui vai ser 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Então, a minha massa, ela vai ser o fluxo que eu acabei de achar, 8.030, vezes esse produto sobre esse HF aqui, ó. Esse HF é aquele calor latente, que no enunciado, ó, deu aqui, ó, 333,7 quilojoules. Aí eu vou passar para joule multiplicando por 1.000. E aí, no caso aqui, ó, é só multiplicar aqui por 1.000. Ao multiplicar tudo isso daqui e dividir por esse valor, eu vou achar aqui, ó, 2.079 quilos. Ou seja, para essa quantidade de calor, de fluxo que foi liberado nessa esfera, eu vou ter uma quantidade de massa de 2 toneladas, aí, a mais de 2 toneladas. Ok? Alguma dúvida nesse exercício? O problema dessas questões são os cálculos. Você vai colocar os valores das áreas, os valores dos comprimentos, o cálculo dos R's, para depois substituir na fórmula. Ok? Tem que treinar bastante, né? Esse final de semana eu vou pegar firme para ver se... Faz aí. Para não ficar com zero. Isso aí. Ó, deixa eu parar aqui o stop share, né? E aí eu vou parar aqui também de gravar.